Quem começa? Eu começo. E aí, meus amigos, tudo bom? Entrando no ar o nosso capítulo 5 da nossa TV clandestina. Esse canal que foi criado para divulgar as coisas que estão sendo feitas aqui no nosso estado, na nossa cidade, na Grande Porto Alegre, enfim, para descobrir coisas que estão acontecendo e também para discutir os assuntos do mundo nesse meio tempo. E o nosso assunto de hoje, a gente criou um tema, a gente vai trazer para vocês um tema bastante importante, que é estatofobia, pós-colonialismo ou barbárie. Nós vamos tentar discutir um pouco disso e para a discussão de hoje nós vamos trazer o nosso amigo Luciano Braga e também o Mário. Eu quero começar apresentando o nosso amigo Luciano Braga Ramos, que fez uma dissertação de mestrado, chamada Um Lugar de Memória para a Revolução Farroupilha, a construção do monumento do Bento Gonçalves, em que ele se propõe a discutir o Bento Gonçalves, a construção da estátua do Bento Gonçalves. E eu abro aí para o Luciano se apresentar e começar essa nossa conversa. Isso aí, um prazer aí estar com a gente, Luciano. O prazer é meu, é muito importante abrir canais que possam dialogar dentro da sociedade com aquelas questões que envolvem estudos de elementos importantes que dizem respeito à nossa identidade e que muitas vezes passa despercebido na mídia, né? E quando eu resolvi trabalhar com os monumentos, eu não pensava naquele momento que talvez tivesse uma repercussão para abrir um debate público, sobre a questão de por que se constroem monumentos ou por que se derrubam monumentos, né? Na época que eu fiz a dissertação, em 2015, se discutia muito, um colega meu, ele discutia muito comigo qual era a finalidade de falar sobre monumentos, né? E muitas vezes eu dizia que a importância de se estudar um monumento como o monumento do Bento Gonçalves, por exemplo, que envolve toda uma construção identitária, ele abre 1000 debates, né? Porque é um monumento que está sempre em reconstrução. Então isso é muito importante para se trazer para um debate no momento em que o mundo está passando por muitas transformações. São transformações, vive-se uma pandemia, uma transformação social, busca-se referências, destruindo-se outras referências, né? Então, eu acho que é um debate super atual e de muita importância para se discutir, né? Porque a gente sabe que existem muitos jogos de interesse por trás de tudo isso, muitas vezes, e que cabe a uma análise muito ampla que se fazer e aprofundar, se analisar amplamente esse aspecto e se aprofundar para tentar descobrir ou trazer para dentro do debate um raciocínio que consiga fazer com que esses monumentos dialoguem com essa sociedade, né? Por isso que eu acho a importância desse nosso debate aqui. Genial, muito bom, e vamos ter realmente muitas coisas para discutir. Talvez não consigamos nem discutir hoje tudo que nós temos para discutir, porque os assuntos são infinitos, mas Mário, conta para nós. Então, assim, voltando à introdução e colocando o Mário para falar, queria falar que tudo começou, esse movimento de destruição das estátuas, vandalização, ou um movimento para fazer justiça, segundo as pessoas que são favoráveis à destruição das estátuas, começou nos Estados Unidos, para contextualizar agora, com a morte do George Floyd, violentamente pela polícia. Ele que foi assassinado com o joelho no seu pescoço, ficou durante 8 minutos sendo asfixiado pela polícia, e gerou uma comoção muito grande em toda a população dos Estados Unidos, fazendo com que as pessoas saíssem às ruas. E entre as coisas que aconteceram, um dos movimentos que aconteceu foi exatamente as pessoas olharem para as estátuas e não se identificarem mais com aquelas estátuas, ou analisarem as estátuas como sendo algo que já não deveria mais estar ali, como, por exemplo, de alguns escravocratas ou do próprio Cristóvão Colombo, e levou a isso que muitas estátuas foram parar dentro de rios ou pichadas e um monte de coisa. Então, Mário, podia dar o teu boa noite para a gurizada aí e falar um pouquinho também sobre tudo isso.
Boa noite a todos, é um prazer, né, estar aqui com vocês mais um domingo, né? Obrigado, Luciano, né? É uma satisfação ter um colega egresso do mesmo sistema universitário, a Unicinos, né? A gente tem que ressaltar e tem que parabenizar, assim, as lutas, né, da qualidade de ensino e referenciar as nossas instituições de ensino, já que aqui elas não têm o mesmo apoio que nem tem nos Estados Unidos, né, de financiamento. Às vezes a gente tem que financiar, né, seja a nossa formação e a nossa universidade mesmo, né. Então, te dar os parabéns pela tua pesquisa, que eu acho que foi muito aprofundada, né. Eu acho que hoje, dentro da nossa sociedade, a gente carece um pouco de escutar pessoas que foram atrás, se dedicaram, estudaram um tema e pode trazer contribuições bastante profundas, né, de estudos mesmo, e não de um achismo ou de alguma notícia que viu no Facebook, né, Luciano e Arildo. E dentro dessa premissa, dessa introdução que o Arildo fez, né, sobre a questão americana e até lá em Londres, onde uma estátua foi parar dentro do rio, né, a gente até discutia a questão da fragilidade histórica dos nossos personagens, né. Óbvio, eu acho que tu vai aprofundar aqui para a gente a construção desses personagens, mas, por outro lado, a nossa preocupação pela nossa fragilidade e facilidade de esquecer figuras históricas, né, de elas serem remetidas ao esquecimento, né, e isso nos preocupa bastante, principalmente quando a gente fala em vandalizar uma estátua ou derrubar uma estátua, e aí, tema do teu trabalho, que é a questão da estátua, por exemplo, do Bento Gonçalves, dentro de uma cidade, dentro da cidade que tem o título de leal e valerosa, né, por nunca ter sido conquistada pelos farrapos, né. Então, eu acho que é uma preocupação muito válida dentro desse nosso momento, né, onde, como tu disseste, se procuram ressignificar e destruir, por vezes, aquilo que foi construído e tentar uma nova verdade. Certo? Então, boa noite a todos e vou deixar a palavra contigo, que tu é especialista, né, Luciano? Eu agradeço os elogios, eu quero dizer também que é muito bom estar aqui, e tu falou muito bem, falar dessas pesquisas acadêmicas e dessas instituições, né, no momento também que são muito atacadas, né, os investimentos, principalmente nas ciências humanas, e a ideia do monumento, a gente tem que ter muito cuidado com a construção do discurso em cima do monumento, né, porque de certa forma, esse monumento ele é construído e ele, num certo momento, ele dialoga com toda aquela sociedade que está ao seu entorno. Traz ou não com toda a sociedade, mas com aquelas elites, às vezes, que estão no poder, que constroem um monumento e que muitas vezes fundam um lugar de memória. Por exemplo, a estátua em Londres, ela teve um ataque porque, de repente, talvez nesse momento, se faça outra releitura em cima daquele personagem. E, às vezes, tem todo um movimento político por detrás desse monumento, né, porque ele esteve ali muito tempo. Então, bastou para que acontecesse alguma coisa dentro daquela sociedade, para que alguém não se identificasse com ele e, de repente, rolaram ele para dentro do rio. Mas ainda ontem eu estava lendo um artigo que falava sobre a questão de se derrubar monumentos e se colocar outro no lugar, porque a sociedade ela derruba monumentos e ergue monumentos, e talvez a grande questão seria dialogar com o entorno desse monumento, porque o monumento ele é um lugar de memória, ele carrega uma simbologia. Eu tentei sempre explicar isso dentro da minha dissertação, porque muitas vezes vai encontrar muitas pessoas que desconhecem até o sentido daquele monumento. Passam ali o tempo todo, não tem, de repente, uma visão mais clara dos acontecimentos e nem se associam a esse monumento, né? Mas daí o que acontece?
mas ele diz respeito a alguma coisa. Esse algo, esse lugar de memória. E quando se derruba um monumento, muitas vezes tu cria um vácuo. E esse vácuo é onde muitas vezes ressurgem novas conformações políticas, novos interesses, né? Claro que dentro daquele contexto aonde uma estátua lá em Londres identificava um mercador de escravos, né? Ele é um tema delicado, mas também a sociedade tem que estar atenta para a construção desses discursos ao entorno desse monumento, né? Será que todo mundo que rolou o monumento, por exemplo, tinha esse conhecimento? A quem pertencia essa vontade de rolar o monumento? Ou talvez, será que por que não se abriu um debate social anterior à queda desse monumento, né? Pensando talvez que esse monumento pudesse já, de repente, estar no museu, né? O que a sociedade, como a sociedade lê esses monumentos na atualidade? Eu acho que quando a gente investiga, aí trazendo para o meu monumento aqui, quando se investiga, né, para o meu estudo do monumento a Bento Gonçalves, quando se investiga esse espaço de memória, quer estar atento a quais elites ele pertence, mas também o que significados ele ainda tem no presente. A gente sabe, por um lado tem um movimento tradicionalista que é muito grande, mas principalmente dentro de Porto Alegre, que tem muitas tribos, vamos dizer assim, né? Então, quando tem que haver um espaço para o diálogo, uma cidade como Porto Alegre tem que haver um espaço para o diálogo entre todas essas tribos para que elas construam os seus lugares de memória. Porque a sociedade, ela, às vezes, ela nos últimos tempos anda muito radical, né? Ou tu segue um, ou tu segue outro. E às vezes essas questões elas transbordam, né? Numa sociedade que é tão diversificada, tão eclética, tem que tentar pensar o espaço de todos ali. Mesmo que eu não concorde com certos aspectos da construção do monumento, talvez, mas eu tenho que pensar que ele se dirige a um grupo nesse determinado momento. Porque vamos supor que eu tirasse hoje esse monumento da praça, né? Dali da entrada da Azenha. Eu tiro ele, mas eu crio um lugar de esquecimento. Eu crio um esquecimento num lugar de memória. Mas será que eu apago toda essa construção que essa sociedade fez? Porque talvez, parece até meio estranho, mas será que tu apaga o monumento, mas será que tu apaga todas as questões que estavam relacionadas a ele? Porque muitas vezes derruba o monumento, se destrói o rastro, e aí se cai no esquecimento sobre determinado momento. Será que não é mais interessante, então, se colocar no museu, ele ficar à vista das pessoas, porque o monumento ele é um museu a céu aberto. Então, de repente, tornar esses lugares, o conhecimento desses lugares acessíveis, né? Enquanto professor de história, eu penso que eu sempre fico calculando esse risco de se derrubar o monumento sem tentar explicar para a sociedade o que ele significa, para poder, de certa forma, a gente reavaliar o entorno do monumento. O monumento ele só tem sentido quando dialoga com o seu entorno, né? Então, também a sociedade tem que estar atenta para todas essas questões quando se tem a ideia. Quem teve a ideia? Né? Foi política ou foi mesmo um movimento daquela sociedade? Né? Porque muitos monumentos em praça pública de personalidades, de vultos, heróis, esses monumentos eles remetem muito ao século XIX. Remetem a um contexto totalmente específico, da onde pessoas, por exemplo, no século XX, como é o caso do monumento a Bento Gonçalves, buscam a identificação desse monumento para, de fato, tentar se representar em cima daquele passado, dar uma continuidade com esse passado. E aí tu constrói todo um arcabouço de complexidade, que fica difícil tu dizer assim, ó, se arranca esse monumento, né? Mas, claro que a gente também tem que estar atento para toda aquela representação em cima do assassinato, né, do George Floyd ali, aonde a gente sabe que a questão do racismo ela é latente nos Estados Unidos, assim como em qualquer lugar no Brasil, né? Muita gente diz que no Brasil não existe essa questão, mas a gente sabe que dentro daquele contexto pode se repensar a questão, será que se derruba um monumento, né? Mas trazer isso para o Brasil
eu quero derrubar um monumento no Brasil, por que eu quero derrubar um monumento no Brasil, né? De que instituições partem essa ideia? Eu não sei, de repente, gostaria também de ouvir vocês, né? Não, então, Luciano, não, achei assim interessante as primeiras exposições que vocês colocaram, né? E queria aproveitar e fazer assim um joguinho rápido assim de algumas perguntas bem pontuais assim para os dois, né? Vocês, e até vou dar uma opinião, vocês algum momento, alguma das estátuas que vocês viram sendo vandalizada, vocês gostaram, se curtiram ali, comemoraram? Como que vocês estão assistindo isso? Vocês acham que é um movimento válido, de certa forma, ou não? Esse movimento mais iconoclasta, digamos, ele tem seu valor ou ele deve ser melhor pensado? Essa é uma pergunta para introduzir outras que virão. Assim, pergunta rápida, o que vocês acham? Em 2016, Arildo, eu lembro, em 2016 eu estava em São Paulo quando jogaram tinta vermelha no monumento lá do Borba Gato. Fizeram a depredação da estátua. E não adianta a gente querer depredar ou jogar dentro do rio. O que a gente tem que entender é o contexto histórico. Não significa que tirando, por exemplo, a estátua do Borba Gato de lá, a gente não deixe, né, ou apague da nossa memória a importância que tiveram dentro do desbravamento do Brasil enquanto os bandeirantes, no caso, né, enquanto personalidades, óbvio, o jeito de atuação muito característico ali da época que o Luciano me socorra, né? Não sei se século XVII, XVIII ou XIX, né? Com muita violência, capturando os índios no caminho, né? Os negros também, ou capturavam ou matavam. Né? O que a gente tem que fazer é discutir a perspectiva histórica desses personagens, o seu modo de atuação e como que a gente consegue melhorar, ser um povo melhor, um país melhor em relação a isso. E também, a gente pensando nessas questões, ainda hoje o Brasil ainda tem os seus espaços, né, de gente que desbrava, por exemplo, lá dentro da Amazônia, que é uma imensidão, né, a floresta. Né? Temos os nossos bandeirantes atuais. Né? E também a mesma coisa que a gente fala, por exemplo, da questão da Revolução Farroupilha, onde tinha uma perspectiva liberal que queria mais autonomia das províncias, né? Que a gente pode também trazer para o contexto atual. Eu acho que sempre é importante a gente olhar a história como uma coisa cíclica, né? E entender o que aconteceu no passado para que a gente não repita os erros no presente ou no futuro. Tá? Então, eu acho importante a gente ter essas memórias, acho importante entender as personalidades e o que elas fizeram dentro daquela época. Tá? Não fico feliz. Eu, como historiador, ele gosta muito da questão da preservação do documento, porque a gente compreende que tudo é produção humana. E à medida que essas produções elas são apagadas, se apaga um pouco da identidade dessa sociedade. Porque muitas vezes tu destrói o monumento, tá varrendo a sujeira para baixo do tapete. Talvez. E o monumento, ou algum documento que ele comprove que tal fato existiu, ele serve como uma espécie de sinalizador daquela sociedade, né? Ele está ali para ser reinterpretado. Talvez o mesmo motivo que se colocou o monumento na praça, no centenário da Revolução Farroupilha, ele hoje tem a outra leitura, porque, de certa forma, a gente acaba pensando que tu não destruir o monumento não vai destruir a construção dessa sociedade até aquele momento. E quando tu preserva o documento, tu tem a capacidade de reinterpretar, de dialogar novamente, né? Por mais que, como
foi citada a questão dos bandeirantes, porque até olhei uma notícia agora esses dias no Face, falado sobre o pessoal estava com medo que sofresse depredação no Monumento aos Bandeirantes, né? Uhum. Mas pode até destruir o monumento, mas não apaga o que foi feito. E quando tu apaga esses rastros, tu apaga essa memória. E essa memória ela tem que estar ali para ser questionada, para ser posta em xeque muitas vezes, para ver se realmente essa memória ela consegue estabelecer novamente uma ligação com essa sociedade, né? Claro que a gente sabe que tem muito problema na questão, às vezes, dos monumentos. Durante o século XX, ainda muitos desses monumentos foram construídos sob essa ótica de uma história oficial. Então, ela vai contar a história a partir sempre das grandes personalidades, mas também propor um novo debate ao entorno desse monumento é trazer também a voz dos excluídos. Talvez significasse isso. Porque muitas vezes, até quem constrói um monumento, como construiu o monumento a Bento Gonçalves, talvez nem era questão do passado, era muito mais fazer uso dessa memória no presente, né? Como promoção política dentro daquele contexto. Mas eu também, eu fico pensativo, eu não fico feliz quando se destrói uma prova de uma construção porque tu apaga o rastro. Eu acho que as provas estão aí para questionar, né? Para serem questionadas. Que maravilha, gente. Assim, eu queria mandar um abraço pro Douglas aí, que tá aí com a gente, aí, que também falou sobre os farrapos, que nós vamos citar mais adiante, com certeza, que essa é a cereja do bolo. Mas assim, eu queria perguntar para vocês se vocês acham também, por exemplo, analisando numa maneira democrática, de um formato democrático de sociedade, por exemplo, assim, uma pessoa pode se identificar com tal estátua ao mesmo tempo que outra quer vandalizar. Isso pode acontecer. E aí eu pergunto, existe alguém hoje capacitado dentro de uma sociedade para dizer, não, essa estátua é boa, essa estátua é ruim, sendo que nós temos uma sociedade que ela é tão múltipla, ela é tão heterogênea, ela tem tantas marcas, tantas facetas. Será que alguém pode dizer, eu tenho a capacidade de dizer que esse cara é tal, esse cara não é tal? E aí eu citaria para vocês, um nome que para mim é relevante falar, assim. Eu particularmente não gosto, daí eu vou ter meus motivos, mas também não vou destruir a estátua dele, que é o Churchill. Por uma questão bem simples, assim, o Churchill, ao mesmo tempo no momento que ele foi o cara, digamos, que ele estava no poder, né, a Inglaterra tinha colônias na Índia, na Ásia, na Oceania, na África, na América, ou seja, se a gente for somar as mortes causadas por esse tipo de colonialismo, provavelmente ultrapassem o Hitler, né? E a gente sequer faz essa discussão. Por outro lado, o Churchill era um antifascista, era um político bem organizado, era um cara que tinha estratégias bem definidas, políticas, e era um cara muito respeitado no seu meio, e soube negociar isso pós-Segunda Guerra, um cara diferenciado no meio político, um escritor, um pensador. E aí, como é que a gente faz essa medição? Quem é que tem capacidade de dizer pode, não pode, esse cara merece, esse cara não merece? Como é que a gente lida com isso numa sociedade tão polarizada, tão maluca? Com vocês aí agora. Eu acho que antes de tudo, né, Arildo, o que a gente tem que ter é um debate público sobre isso. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, né, de entender o porquê que esses monumentos são erguidos, qual é que é a concepção histórica por trás deles, e a partir disso, a partir de um debate de toda a sociedade em cima da representatividade dessa figura para aquele povo, para aquela sociedade, a gente pode decidir se sim, se mantém, se retira, né? Não é simplesmente um grupo de pessoas se reunir e botar abaixo, né, de qualquer maneira. Eu acho que tem que ter um debate mais aprofundado.
assim como deveriam ter um debate mais aprofundado, e aí entra o tema do Luciano na questão de construção também, né? Porque geralmente é o grupo político dominante que vai fazer aquela construção e vai contar aquela história a partir do seu ponto de vista de interesse sobre aquela narrativa, né? Então, acho que isso que a gente está fazendo já traz à luz muita coisa, né, para que a gente possa debater e tenha um debate social sobre isso, né? Eu concordo nessa situação, porque o que acontece? Nós temos que tentar ver as várias leituras possíveis desse monumento, né? A estátua do Churchill também, né? Como tu mesmo disse, ele tem esse lado que ele combateu o nazismo, mas tem todo esse lado do colonialismo. Mas é um debate que se abre dentro da sociedade, e aí o meio acadêmico ele tem muito, vamos dizer que ele teria muita representação em trazer esse debate para a sociedade, porque é dentro da academia hoje que se formula muito dessas questões, desses pensamentos, dessa política, e aí a importância das ciências humanas para trazer o diálogo para a sociedade. Aonde o país que enfraquece as ciências humanas, ele para de formar pensadores. Não que a sociedade não forme seus próprios pensadores fora do meio acadêmico, mas o meio acadêmico também é esse caminho para tentar dialogar, não cair para o lado do radicalismo, porque muitas vezes se eu derrubo um monumento e não pergunto se ele pertence a alguém, eu estou agindo novamente estou combatendo o radicalismo com radicalismo, e talvez não se chegue nunca a um denominador comum nesse sentido. Então a grande questão de tentar tentar interpretar o monumento é que vai fazer dele se ele ainda faz sentido para essa sociedade ou não, se ele ainda é um objeto para essa sociedade. E é quem tem que dizer a sociedade. E como, por exemplo, a sociedade brasileira, ou mesmo, eu gosto muito do exemplo de Porto Alegre, porque tu sai em Porto Alegre, agora a gente nem pode estar saindo tanto, mas quando tu sai, tu vê como é legal a diversidade, quando é respeitada, que se abre o espaço para todo mundo. E quando eu estava pesquisando sobre o monumento, eu parecia um maluco. Eu tinha várias fotos do monumento e eu tinha que fotografar aquele monumento. Então tem várias fotos, tem fotos até do meu carro do outro lado, eu fotografando o monumento. Porque eu parava ali, eu queria entender aquela construção, aquela representação, porque na verdade ele é uma representação de um passado. E a maneira que tu representa ele no presente é que ele vai falar sobre esse passado. Talvez, hoje já se tem muito estudo, até conversando com uma professora de história lá da Unicinos, a professora Heloísa, ela foi minha orientadora, a professora Heloísa Capovilla, nós estávamos fazendo um debate sobre a Farroupilha, mas de uma maneira não tão ferrenha a destruição do mito, mas repensando as possibilidades de tentar interpretar essa memória. Porque à medida que tu tenta fazer essa reinterpretação, é que tu começa a medir o que pode ser trabalhado em torno desse monumento, em vez de destruir o monumento. Porque assim como um monumento a um Farroupilha que tinha escravos, de repente, ele está colocado em praça pública, mas também tu pode entender que hoje em dia se trabalha a memória dos lanceiros negros. Hoje já se fala na construção dessa identidade desses lanceiros negros. Porque aí tu começa a olhar os homens não mais como heróis, mas como aqueles sujeitos, homens do seu tempo. Porque tem trabalhos lá da década de 80 que criticavam a questão até mesmo do contrabando, por exemplo, na fronteira com estes homens. Mas tentar entender aquela sociedade e como o contrabando acontecia naquela sociedade, também, de repente, não é tu justificar aquilo, mas é tentar entender a maneira que viviam. Mas daí, sim, um discurso no presente que possa dizer, não, ele fazia isso certo, fazia aquilo ou outro, que dentro daquele contexto ele tinha um entendimento, mas do que se pode resgatar disso enquanto construção de uma memória para a identidade, né?
E aí entra o caso, por exemplo, dos lanceiros negros, né, que tem toda uma identificação com a Farroupilha. Então, e eu acho uma sacada muito legal. Em vez de tu, de repente, vai lá e derruba o monumento, constrói-se um contexto em torno dele, fale-se dos lanceiros também. Seria uma saída? Seria uma saída, em vez de derrubar, ampliar o leque, né? Porque muitas vezes se fala no seguinte: mas eles davam liberdade para o negro que lutasse na Revolução. Mas muitas vezes pensar essa sociedade escravocrata dentro do Rio Grande do Sul é diferente de pensar ela no Rio de Janeiro. As relações, tem que se estudar, entrar no íntimo dessas sociedades para discutir essas relações. Nada justifica, né, a escravidão. Ela é injustificável, a escravidão. Mas tentar entender como esses homens se relacionavam, porque até ser lanceiro negro era uma construção de uma resistência. Porque tu constrói uma identidade, tu busca um espaço naquela sociedade. Então, quer dizer, derruba um monumento ou tu ressignifica ele, né? Porque Bento Gonçalves não estava sozinho, a gente pode fazer essa leitura. Ali ele está. Mas quem estava atrás daquele cavalo, atrás de todo aquilo ali, que sustentou isso durante 10 anos? É trazer uma construção de uma identidade. Passo para vocês. Estava sem som. Não, perfeito. E dentro disso que tu falou, eu queria citar mais um bate-bola que eu queria fazer com vocês sobre exatamente esse anacronismo das relações sociais, das teorias políticas, né? Isso tudo gera, por exemplo, assim, será que, por exemplo, daqui a pouco, a gente hoje está questionando uma estátua, mas daqui a pouco vamos questionar os filósofos gregos, vamos questionar né, pessoas importantes na história, na história brasileira, vamos questionar um Brizola, né, até mesmo, até que ponto nós vamos ir, porque a gente sente que existe uma necessidade muito grande hoje, principalmente, e aí é uma coisa que eu queria ver como é que vocês enxergam isso, que hoje, principalmente, a esquerda que mais a esquerda que mais investiga, que mais busca, ela muitas vezes acaba caindo num discurso muito próximo ao hoje, principalmente hoje, nos dias de hoje, ao que está acontecendo nos Estados Unidos. E parece que a política dos Estados Unidos, essa formação de política bipolar norte-americana, parece que ela atinge muito pesada, principalmente a juventude, principalmente os mais jovens, que ingressam nos movimentos de esquerda. Inclusive, esses temas identitários todos são bastante relevantes dentro de uma discussão nos Estados Unidos. E aí eu queria ver com vocês essa questão desse anacronismo, por exemplo, porque também isso pode levar a outros meios. Por exemplo, hoje eu discuto a estátua, amanhã eu posso estar botando fogo em disco, em livros, né? Posso estar botando fogo num determinado uso de uma roupa, coisas em praça pública, simbolicamente ou não, depende do tamanho que isso vai ganhar. Então eu queria discutir com vocês isso. Aí eu acho que passa muito pela questão de... E aí vale uma crítica, né? E a gente vê aí bastante gente falando que a esquerda é ruim de fazer autocrítica, né? E aí entra uma questão autocrítica, porque por muitas vezes, seja direita ou esquerda, a gente tem muito pouco aprofundamento, né? A gente tem muito pouco estudo, a gente escuta muito pouco quem se dedica e quem faz um estudo acadêmico de valor, né? Então a gente trabalha muito com a superficialidade, né, Arildo? Então, quando tu traz o Luciano para o debate, e ele pode contribuir em cima de todo o estudo que ele fez, e que não foram coisas de 2 semanas, né, Luciano? Foi uma coisa bem mais aprofundada, né? É isso que a gente precisa. Então, tanto a sociedade como um todo, não vou dizer só a esquerda, falta se aprofundar, né? Falta voltar na questão dos conceitos, né? Vamos lá, a gente fala tanto, né? A gente esteve até comentando, né, sobre a questão do Milton Friedman, né? Mas, cara, quem é de esquerda tem que ler, tem que entender a obra do Milton Friedman, né? E a mesma coisa, tem que se aprofundar sobre o que, por exemplo, o Karl Marx escreveu, seja ele de direita ou esquerda, até para tu construir uma opinião
consistente, não adianta tu falar sobre as questões de superficialidade. O que tem ali que tu pode tirar coisas boas, por exemplo, de um projeto neoliberal, né? Como nós estávamos falando, eu, Arildo, sobre a questão de renda básica universal. Né? Então, é importante nesse momento que a gente faça uma discussão mais aprofundada. A gente não pode simplesmente derrubar as estátuas porque entra num modelo de manada, né? Vamos derrubar a estátua, aí né, acontece aquele comportamento de rebanho, e aí vamos lá e a gente derruba todas as estátuas. Vamos discutir um pouco mais aprofundadamente qual foi o significado. Então, isso é perigoso. Né? A falta de trazer gente que pensa e estuda os temas e faz um entendimento mais aprofundado para que tu colha as opiniões e aí tu possa construir a tua opinião a partir desse conceito, é de suma importância. Eu acho que hoje a gente está muito simplista nesse mundo. A gente já quer pegar os conceitos prontos que mais se identifica com o meu modelo de vida e toca para frente, entendeu? Então a gente entra num modelo muito perigoso mesmo. Né? Então, eu considero que isso que a gente está fazendo aqui, e discutindo o porquê das derrubadas das estátuas e o que essas estátuas significam, né? E aí a gente pode até aprofundar com o Luciano por que foi construída mesmo a estátua do Bento ali, né? E qual é que era a ideia por trás, para que a gente possa tomar como base um fundamento mais aprofundado se aquela estátua deve ser mantida ali ou não. Por exemplo, né? Pensando na questão política, né, da construção dela. Ela está dentro daquele contexto da Revolução de 30, o centenário da Revolução Farroupilha. Então, tu tem um momento ímpar na história do Rio Grande do Sul. Está se colocando um gaúcho, através de uma revolução, dita revolução, né, na presidência. O Getúlio Vargas está ascendendo à presidência em 1930. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o Flores da Cunha, no governo. Então, parece que eles estavam no lugar certo na hora certa, brincando assim, né? Porque eles estão no contexto do centenário da Revolução, com todo aquele arcabouço de memórias, o Instituto Histórico Geográfico como aquele braço do governo, né? Então, até o centenário, se fazia muito uma historiografia dita platina, aonde se dizia que a revolução era separatista, aquela coisa toda. E aí eu vou trabalhando ali essa questão, como é trabalhado o discurso no centenário, as intenções de se movimentar o discurso dentro do centenário, né? Então, a partir do centenário, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, temos que construir um discurso de uma farroupilha que é brasileira, ou construir a brasilidade do gaúcho. Eles mesmos diziam, né, nas suas entrevistas, nos seus artigos, ressaltando a brasilidade do gaúcho. Mas Getúlio Vargas tinha um plano que partia do centro para a periferia, né? O plano do Getúlio ele está indo de acordo com a orientação mundial, que é um país, um Estado, criação de um Estado, criação do Estado Novo. E, por incrível que pareça, ele usa essa memória de Bento Gonçalves, mas muito a favor da questão da brasilidade, e ele também fala do centro para cá. Agora, Flores da Cunha, ele já tinha um pensamento também em chegar à presidência, mas a partir do governo do Rio Grande do Sul. E o que ele faz com isso? Ele se apoia em cima dessa brasilidade, porque em 34 a gente vai ter a formação de uma Constituição, depois da Revolução Paulista, né? E se a gente pegar os jornais daquele contexto, daquele período, o Flores está sendo diariamente identificado como herdeiro direto de Bento Gonçalves. E quem são os cronistas desses jornais? É o próprio Instituto Histórico Geográfico. Ele é o carro-chefe, a história passa pelo Instituto, tudo aquilo que eles teorizam, e olha a importância das ciências humanas, ou do historiador dentro do tempo, né?
eles teorizam tudo aquilo que eles teorizam ali dentro do Instituto e formam a sua opinião, e até colocando no ostracismo aqueles historiadores como Alfredo Varela, que de dentro do Instituto, em 1928, por ali, ele estava escrevendo que a Farroupilha era separatista. Ele mesmo foi combatido pelo Emílio de Souza Doca, que escreve O Sentido Brasileiro da Revolução Farroupilha. Quer dizer, o que os historiadores, dentro com o poder político também, de definir o que é certo e o que é errado, né, e de fazer essa construção. E o Flores da Cunha se apropria muito bem, né, desse monumento. Tanto que é muito engraçado. Coisas que só te aprofundando para saber. O Getúlio Vargas, ele não inaugura o monumento, ele não fica para a inauguração do monumento, ele inaugura o pedestal do monumento. E como, né, eu me baseando nos nossos estudos, o monumento já é a representação de um objeto ausente. E eu brinco na dissertação que o Getúlio, ele inaugura a ausência do objeto ausente. Quer dizer, os planos dele em 35 já são de uma construção nacional de um país. Ele não quer ser lembrado mais a partir daquela memória, porque em 35 ele já está estabelecido. Quem busca aquela memória é o Flores da Cunha, que aí sim inaugura o monumento. Aí traz para a inauguração, para debater, e a importância dos debates, né? O monumento em praça pública. Ele traz um bisneto do Bento Gonçalves, que tem toda uma carga simbólica em cima disso. É quase que tu anula o espaço, como tem um conceito dentro da história, né, que, como se diz, tu vive o acontecimento por tabela. Porque tu traz aquele sujeito, ele representa todo aquele passado, como tipo uma testemunha do passado, né? E aí se faz todo um discurso em cima do monumento. É aonde o Flores da Cunha constrói seu arcabouço teórico ali em cima, né? E materializa tudo isso em praça pública. Mas não quer dizer que esse monumento hoje tem essa leitura. Mas ele é construído sob esse viés, né? Que talvez hoje nós podemos debater isso aí, mas no período, talvez, ele era pelo modelo historiográfico de só uma visão, aí tem a questão da queima dos livros, né? Como o Arildo falou, se queima livros agora. Quando se inaugura um monumento que o Instituto Histórico, ele separa, ele bota de escanto aqueles intelectuais que não concordam com a questão da brasilidade da Farroupilha, de certa forma é um meio simbólico de se queimar a obra daquele autor, né? Porque ele não pensa como eu, e eu preciso desse discurso agora, nesse momento. Então também, mas trazer isso para o debate não é dizer assim, mas então esse monumento, demonizar a representação desse monumento agora, no presente. Mas o quanto de significado ele tem agora. Porque, curioso, né, esse monumento, ele se reinventa a cada 20 de setembro. Cada 20 de setembro tem uma releitura ao pé dele, onde se acende a chama, aquela coisa toda, né? Passo para vocês. Então tá, minha gente, assim, já que nós entramos, já que vocês entraram, se escaparam e entraram no Bento Gonçalves, vamos ao Bento Gonçalves. Mas eu queria propor que a gente fosse um pouquinho mais devagar em relação ao Bento, a estátua do Bento, porque nós estamos falando de estátua hoje. Estamos falando das estátuas dos Estados Unidos, da Europa, da Bélgica, né? Então, nesse contexto também tem outras coisas. O ISIS, por exemplo, quando entrou na Síria, que destruiu alguns monumentos. Tem na Venezuela, em 2004, por exemplo, a destruição de estátuas do Cristóvão Colombo, já antigamente, já tinha acontecido isso. No Chile, agora também, do Valdívia, nas manifestações do ano passado. Então já não é algo tão recente, mas é algo que ganhou muito corpo agora nos Estados Unidos. E eu vi muita discussão sobre isso. Mas e o Bento e o Laçador, até o coitado do Laçador, vamos botar o Laçador nessa. E aí eu comecei a buscar material e encontrei o trabalho do Luciano, que me surpreendeu pelo que ele pode ainda representar para uma discussão de Rio Grande do Sul, de identidade do Rio Grande do Sul. Muito importante esse trabalho dele. Esse trabalho dele tem muita coisa, porque vamos situar um pouco. O Luciano faz um trabalho que ele é uma dissertação de mestrado que ele fala exatamente da construção da estátua do Bento Gonçalves. E aí ele
coloca detalhes ricos. Qual é a visão da história anterior a isso e qual é a visão da história daquele momento. E claro, e essa visão posterior nós temos. Né? Nós temos, e eu acho que vou começar a propor uma ideia de, a partir de agora, da gente não ir lá para trás e depois ir lá para trás, vamos começar de agora, por exemplo. Não quero ser ditador, hein? Se quiser alguém ir lá para trás também pode ir, tá? É só uma proposta. Por exemplo, hoje o que nós temos? Nós enxergamos muito claro hoje dentro da discussão política, e aí eu sempre vou estar de centro-esquerda, que aquela história, aquela estátua representa a estátua de um escravizador, da elite, de um cara que peleava só pelo charque, só pelos interesses dele, por um monte de coisa. E o trabalho do Luciano, ele vem trazer coisas, uma coisa que para mim me parece um frescor, me parece um novo olor nisso, que é assim, ele traz uma possibilidade de investigação anterior à Revolução Farroupilha, que aí é algo que nós não temos tanto. Ele me parece que ele traz essa condição. E ele também me parece que ele mostra uma coisa que também está muito implícito nisso tudo, que é o seguinte: o que nós temos? A Revolução Farroupilha, para situar o pessoal que está nos ouvindo, né? A Revolução Farroupilha ela acontece em 1835, certo, Luciano? E termina em 1845. Em 1845. Bom, só que ela não foi a única. E depois ainda veio a Revolução Federalista e a Revolta de 23, né? Que ainda, e sobretudo essas que foram mais violentas, principalmente com a federalista, que tem a da degola, ficou muito famosa como um sinal de truculência do gaúcho. Um sinal que mostrava o gaúcho como um ser absolutamente truculento, bárbaro, que sequer queria se preocupar em prender os seus inimigos para não gastar tempo com prisão. O negócio era degolar e acabar com tudo. E essa imagem do gaúcho, ela fica ruim. Quando o Getúlio Vargas chega no poder, e aí o trabalho do nosso amigo. Então agora é contigo, Luciano. Passa a bola para ti. Não sei se me expressei bem, mas vai por aí. Tá muito bem. Arildo, eu só faria uma complementação em relação ao assunto, que é a questão da polarização, né? Principalmente quando que tu tá falando antes da Revolução Farroupilha, e a gente chegar no modelo atual de questão de polarização. Hoje a gente tem uma sociedade extremamente polarizada, né? E que a gente discute muito a questão do fato, e aí vamos trazer também no contexto histórico, que isso é importante. Por exemplo, começou a se discutir aquela questão da saída do Mercado Livre ali, daquele CD de Gravataí, a questão tributária do Rio Grande do Sul. Nós estamos discutindo uma coisa hoje que remete muito àquela questão que estava pré-Revolução Farroupilha, né? E também a questão dos mais conservadores, muito mais aliados à questão do império, da monarquia, e os liberais também. Será que não dá para fazer um contraponto também, Luciano, em relação a isso, contextualizando tudo isso que o Arildo colocou? Com certeza. Eu penso assim, se consegue fazer essa relação, e até é em cima dessa relação que muitos dos nossos problemas são escondidos, às vezes, a sombra ainda de como essa memória é interpretada. Porque a gente se esconde atrás dessa memória. Quando eu fiquei sabendo da história do Mercado Livre, ainda eu disse, né? Porque existe certo estigma em relação ao catarinense e ao gaúcho, né? Se preserva isso aí ainda. A gente ouve muito dessa questão, né? Uma coisa que dentro da região sul somos todos irmãos ali, mas eu disse, tanto o gaúcho que critica o catarinense, hoje nós estamos perdendo para eles. Eles estão nos ensinando como é que se faz uma política econômica que atrai emprego. E enquanto nós ainda às vezes nos escondemos atrás desse passado, né, nessa questão dessa política tributária, e muitas vezes a cada 20 de setembro a gente busca aquela memória, mas não que seja errado buscar a memória, mas o quanto eu posso reinterpretar essa questão, né? O quanto de significativo ela tem para o presente. Não adianta eu rememorar ela e, ao mesmo tempo, eu não conseguir criar soluções para um debate com essa polaridade que é de muito tempo. Essa polaridade, ela vem lá da Farroupilha. Se nós pegarmos só a Farroupilha e a questão ali da federação
imperialista, da Revolução de 23, por que ela, de certa forma, foi muito abafada, ainda mais naquele período? Porque essas elites no poder, quando buscam uma memória para fazer uma representação, o que elas fazem? Tu vai buscar um passado que não esteja tão distante, que tu possa se identificar, mas nem tão perto que tu possa sujar as mãos. Né? Flores esteve em 23, a família dele teve grande prejuízo com a Revolução de 93, né? Então, de certa forma, é um passado muito recente para uma construção identitária que, de certa forma, ele maculava essa questão do gaúcho farroupilha, porque parece que na farroupilha todo gaúcho foi farroupilha, né? E hoje isso aí já é um debate, já se fala dessa polaridade para aquele tempo, né? Já se tenta explicar que existiam gaúchos dos dois lados, né? Própria Porto Alegre, a gente sabe, tem um trabalho do historiador Sérgio da Costa Franco, que eu li muito esse trabalho, que é o Porto Alegre Sitiada, um capítulo da Revolução Farroupilha, que foi ele que me deu a ideia de trabalhar o monumento, porque ele tinha uma passagem que ele dizia assim, involuntariamente se ergueu monumentos na cidade que os farroupilhas maltrataram, uma coisa assim. E aquilo me chamou a atenção, fui ler a obra dele para repensar, né? Aí cai a ficha, né? Quando tu tá aprofundando o estudo. Aí começa a ver, bom, então por que buscar na farroupilha, por que não buscar na Revolução de 23? Então, são os usos que se fazem, né? E a farroupilha, ela é quase uma unanimidade, né? Com exceção quase dos historiadores que procuram analisar o fato, né? No senso comum, ela é muito trabalhada e a mídia tem muito poder. Por isso, esse debate mais aprofundado, ele abre possibilidade também, né? Da gente tentar trazer essa questão para o questionamento. Tu não vai deixar de comer... Eu não vou dizer que a pessoa vai deixar de ir num CTG, a pessoa vai deixar de comemorar a farroupilha, mas, muitas vezes, saber que é uma comemoração, mas que serve de uma construção identitária, mas também que muitas vezes teve políticos que se usaram dessa memória. Porque é a questão do marxismo que a gente estava falando. O cara critica Marx por algo que aconteceu no século XX, mas Marx morreu no século XIX. Então, são as reinterpretações que acabam distorcendo, né? Como tu reinterpreta essa memória, acaba distorcendo o passado. E, às vezes, cria um monstro, cria um bicho-papão, e, às vezes, o cara só era um homem com uma visão daquela época, né? Que precisa ser analisada, porque a história faz essa releitura, né? Passo para vocês um pouco. E a gente tem na história da humanidade uma história que é bem peculiar em relação à destruição de imagem e que causou danos posteriores quase incalculáveis, que é a do Nikita Khrushchev em relação ao Stalin, né? A destruição da figura do Stalin e das obras do Stalin em relação a tudo isso, a Rússia acabou pagando anos depois, com o fim da União Soviética, e com, assim, o país chegou em níveis absurdos, né? O país que era o segundo país do mundo, provavelmente, né, em tecnologia, em armamentos de guerra, né, em organização, sem dúvida, talvez fosse o primeiro, em termos de médicos, de saúde pública, chegou num nível, e talvez essa falta dessa memória faltou para essa organização. Talvez a União Soviética fosse acabar, mas talvez o país Rússia tivesse estofado com uma situação assim de saber, o Stalin falava isso, fez isso, aconteceu isso, mas não. Essa sensação de iconoclastia, de ter que destruir todos os símbolos que foi levado pelo Nikita Khrushchev e levado adiante até pelo Gorbachev, fez com que o país também chegasse num nível de... Assim, aí tanto que o país chegou no buraco, chegou a botar um borracho de presidente, né, um cara que não conseguia falar duas palavras, quase caindo, né, que era o Boris Yeltsin, até que depois entra, aí Stalin vive, sempre está vivo. Depois entrou o Putin e aí parece que retomou aquilo que havia ficado perdido lá em 1953 com a morte do Stalin. Mas voltando assim, ao Bento Gonçalves, a ideia da nossa live aqui é de fazer uma live de 1 hora, até pelo seguinte, eu quero dizer, o papo é muito bom. Minutos, né? Temos 5 minutos. Mais ou menos isso. O papo aqui é muito bom, foi muito legal
a presença do Luciano. Assim, eu não estou me despedindo ainda, só pontuando, muito bom. Tá convidado para participar de outras, tá? Por ti, tiver que tu quiser, ó, vamos lá, vamos participar, vamos trocar ideia, porque é muito bom. Aproveitar também esse momento de pandemia que a gente tem que aproveitar para usar nossos potenciais, né? Para também trocar ideias com as outras pessoas. Mas, claro. Gente, então assim, ó, voltando então ao Bento, então eu pergunto claramente para vocês dois, para que vocês sejam francos. As pessoas hoje que têm oposição, ó, eu estou olhando bem sério para a câmera, as pessoas que têm oposição hoje à estátua do Bento e querem vandalizar o Bento Gonçalves na Zenha. O Bento Gonçalves é um símbolo daquele gaúcho, aquele terrível gaúcho que desenha, o gaúcho que odiava os negros, o gaúcho da traição, de porongos, o gaúcho, o escravocrata, o gaúcho da elite, ou é apenas uma forma de mostrar, oi, somos brasileiros? Deixo para vocês. Essa questão é bem polêmica. É engraçado, né? É bem polêmico, né, Luciano? Vamos lá, continua. É assim, ó, que nem, por exemplo, é que nem eu te disse, eu só pude construir uma crítica em cima do monumento ao Bento Gonçalves porque ele existia. Se essa memória não tivesse sido exposta em praça pública, eu nunca poderia ter tido a ideia de construir uma crítica em cima dele, porque a minha ideia partiu do livro do Sérgio da Costa Franco, que falava dos monumentos farroupilhas erguidos na cidade, e eu me remeti ao monumento. Tanto que eu fui lá fotografar ele. Se eu não tenho esse monumento ali, eu não poderia fazer essa crítica, porque no final da minha dissertação eu coloco o seguinte, que ainda que se vive muito, que os mortos ainda governam muito os vivos, e que aquele monumento está lá à entrada de Porto Alegre para servir de recado. Quer dizer, ele tem um recado, então está ali para ser interpretado. O que tem que se fazer é saber reinterpretar, trazer para o debate, porque tirar o monumento não soluciona o problema. Ele acirraria os ânimos. Acirraria os ânimos, ainda mais numa sociedade polarizada como está a nossa. Né? Ela tem, ou tu é direita ou tu é esquerda, e isso acirraria os ânimos. E muitas vezes, a memória farroupilha é tão impressionante que é a única vez que eu vejo colorado e gremista fazendo uma coisa ao mesmo tempo, cantando o hino rio-grandense. Né? Quer dizer, então tem que se pensar muito bem antes de se mexer nesse monumento ali, porque e nenhum monumento deveria ser mexido. Eles têm que se debater ao entorno deles para se tentar entender a sociedade que nós vivemos, né? E é uma questão de construção, né? É uma construção da identidade. Tu falou também lá do laçador, né, Arildo? Da questão de derrubada. Ele é uma construção da identidade do povo gaúcho também. Não simplesmente a questão é a questão de construção de povo, que tipo de povo, qual é a personalidade, né, de que nós somos. E diz muito, e aí nós estamos falando sobre a questão lá que nós falamos no início, sobre a questão dos bandeirantes lá em São Paulo, a estátua do Borba Gato e tal, a construção do povo paulista, né? Aquela questão de miscigenação de várias etnias ali e gente de tudo que é lugar. Né? Então, isso se diz muito sobre a construção. E a construção do Rio Grande do Sul, tirando os contextos de imigração italiana e alemã, se dá por figuras como o Bento Gonçalves. É uma construção do povo gaúcho nesse sentido. Né? Então, eu acho que essa questão da remoção, concordo muito com a questão do Luciano, a gente perde as referências históricas, né? de uma sociedade, de um povo que já é fragilizado em reconhecer os seus personagens, né, Aurélio? Com certeza, gente, assim, ó, com muita dor no coração, eu tenho que dizer uma coisa, sabe como é que é, né? Chega um momento, né, que tem que terminar, né, como eu sempre brinco, uma hora os craques precisam se retirar, né? É sempre assim. Arildo, para finalizar, eu quero trazer um ponto que o Luciano colocou, eu acho que é extremamente importante. A gente tem que valorizar demais a questão da pesquisa acadêmica, né? A gente tem que batalhar pela construção de uma universidade de qualidade, a gente tem que reconhecer os profissionais que trabalham dedicadamente no seu dia a dia
para construir um sistema de ensino forte, consolidado, que a gente sabe que sempre vai ter os seus problemas, mas uma universidade, seja ela particular ou pública, gratuita, tem que ser apoiada e tem que ser defendida, né? A educação tem que ser defendida sempre, tá? Então, isso é fundamental para que a gente tenha uma construção de sociedade onde a gente produz conhecimento e conhecimento é o que nos salva, tá? Voltando, então. Gente, então, assim, ó, o programa de hoje foi muito legal. A gente teve 1 hora para conversar com o Luciano. Foi muito legal. Eu quero já, assim, ó, já vou colocar ele na parede já agora, assim, ó, sem muita conversa. Luciano, o negócio é o seguinte, tem que voltar aqui para a gente conversar sobre as nossas origens ancestrais, os nossos indígenas, porque falando até mesmo sobre a estátua do laçador, a gente tem ali símbolos, né, que são dos minuanos, que são dos charruas, né, e também guaraníticos. E é muito interessante a gente estudar também e dialogar sobre por que nós somos polarizados. Até eu brinco com os amigos meus que eu digo assim, ó, inventaram o Grenal para a gente parar de se degolar. Né? A invenção do Grenal é a gente parar de se degolar. Então a gente se degola mentalmente. Eu vou matar aquilo ali. Mentalmente, mas né, não existe mais a questão física da coisa. Então, assim, seria muito legal se pudesse voltar para a gente discutir isso, para a gente discutir também uma coisa que tem no teu trabalho, que é ótimo, que é sobre o que antecede, e que eu acho que dá leite para fazer um livro. Já te disse, o teu trabalho merecia virar um livro, tá? É muito bom, merece virar um livro, merece que seja popular, que as pessoas possam ler, que os adolescentes possam ler no colégio, até pela construção dessa imagem do Rio Grande do Sul, que é sempre tão deixada de lado em relação à história do Brasil. Tá? E eu agradeço o Mário, eu agradeço o Luciano, gente, um abraço, beijo para todo mundo, tudo com vocês, e se despeçam e falem o que vocês quiserem, sem palavras. Então, eu só quero dar um tchau, né? Eu vou deixar o Luciano fazer a despedida, o nosso convidado. Foi um prazer estar aqui de novo contigo, Arildo. Acho que é um excelente espaço para a gente discutir, trocar ideias e trazer conhecimento ao público. Um abraço a todo mundo. Obrigado, Luciano. Eu queria agradecer também pela oportunidade. Foi muito legal esse bate-papo e precisa ser feito mais debates de vários assuntos que dizem respeito à nossa política, à nossa sociedade, à nossa cultura. De certa forma, com certeza pode contar comigo que para outros assuntos a gente vai conversando aí, elaboramos as pautas, né, num bate-papo bem descontraído, mas ao mesmo tempo com conhecimento que a gente trouxe, porque isso aqui é importante, é uma produção de conhecimento, né, exaltando o trabalho acadêmico, que é muito importante. Então, só agradecer, e estou à disposição para a gente conversar mais vezes aí. Estou sempre às ordens aí, a gente só combina e está pronto. Muito obrigado. Maravilha, então, gente, domingo que vem, a nossa domingueira vai ter a presença do mestre do rock porto-alegrense, Frank Jorge. Não percam. Um abraço para todo mundo e fui! Tchau! Quem começa? Eu começo. E aí, meus amigos, tudo bom? Entrando no ar o nosso capítulo 5 da nossa TV clandestina.